Podcast do Transporte. Da Bélgica, o podcast do Transporte desembarca em São Paulo em clima de esquenta para o grande evento da mobilidade urbana do Brasil, a Arena ANTP, que começa agora, dia 24 de outubro, e segue até o dia 26, discutindo tudo o que importa para quem usa, trabalha, pesquisa, organiza, planeja e se interessa pelo vai e vem das pessoas em nossas cidades. Muitos dos debatedores que estarão na ANTP já passaram por aqui com a gente, então já dá para ter uma ideia do que irão apresentar. Um dos temas quentes da Arena ANTP será a idade média da frota do transporte coletivo brasileiro, que, todo mundo já sabe, está bem acima do ideal. Na prática, isto quer dizer trocar pelo menos 30 mil ônibus a toque de caixa. Mas e os empecilhos para fazer isso acontecer, hein? Walter Barbosa, diretor de vendas da Mercedes-Benz, vai fazer parte desta discussão e já adiantou que, apesar do começo do ano ter visto uma movimentação positiva, fica na dúvida a questão dos financiamentos em um país de juros que até melhoraram um pouco, mas que continuam nas alturas. Resumindo aí, aproximadamente 10 mil unidades emplacadas e um crescimento de 60%. Agora, a gente tem alguns desafios pela frente. O primeiro deles é o custo do financiamento. Hoje, tem um aumento de custo expressivo nas tecnologias, né? Então, boa parte dos equipamentos subiram aí de 20% a 30%, né, na virada do ano. Junto com Walter Barbosa da Mercedes-Benz, o painel da Arena ANTP traz ainda outros pesos pesados do setor. Anota aí, o diretor de vendas de ônibus da Volkswagen, Jorge Carrer, Ricardo Portolan, diretor de operações comerciais da Marco Polo, o VP do Grupo Caio, Maurício da Cunha, a presidente da Eletra, Milena Romano, e ainda Bruno Platec de Araújo, do BNDES, todos discutindo um tema fundamental para o país, com moderação de Letícia Lima, que é secretária adjunta de Mobilidade Urbana de São José dos Campos, aqui no Vale do Paraíba. Questões de money nos levam também a destacar um outro momento da ANTP, que é o painel que mergulha de cabeça no método de cálculo do custo operacional do ônibus elétrico a bateria. Afinal de contas, já tem muita cidade fazendo teste e tal, mas as dúvidas ainda batem fundo. Então, sob a batuta de Luiz Carlos Nespoli, o Branco, que é o superintendente da própria ANTP, vão acontecer apresentações de duas feras no assunto. O engenheiro e mestre em transportes da Unicamp, Rodrigo Verrone, e Fernando Fleury Filho, consultor em economia responsável pela planilha de custos que a ANTP vai lançar. E Fleury avisa que já tem carros sendo colocados na frente dos bois por aí. Vou te dar um exemplo. Existe um município que solicitou a implementação de um ônibus elétrico como teste, não era um município pequeno. De repente, numa visita à garagem, observou-se que escondido no canto da garagem havia um gerador a diesel para abastecimento do veículo elétrico. E quando de repente perguntaram para o responsável pela garagem, mas afinal que esquizofrenia era aquela? Ele falou, gente, se eu colocasse uma subestação na minha garagem e puxar energia para carregar esse veículo, eu derrubo a rede do bairro o dia que eu estiver carregando. Ou seja, você simplesmente começou pela ponta errada, que é a implantação de um veículo, depois de um carregador para esse veículo, para perceber a necessidade de toda a infraestrutura que é necessária para que esse processo aconteça. O que se observou hoje muito bem em todas as falas é que nós estamos muito maduros para isso, mas a direção é o inverso. A gente precisa planejar uma infraestrutura muito robusta. A partir da implantação dessa infraestrutura muito robusta é que podem vir os carregadores, e vindos os carregadores a gente pode fazer a implantação dos veículos. Dos custos, saltamos para outro novelo que precisa ser desenrolado, que é a possível entrada do governo federal com subsídios pesados para bancar o custo crescente nas passagens do transporte público e a queda contínua do número de passageiros. E aí, a Arena ANTP abre espaço para a turma que defende o SUM, o Sistema Único de Mobilidade,
que terá um painel que contará, dentre outras pessoas, com Moema Gramacho, prefeita de Lauro de Freitas, na Bahia, e também diretora de mobilidade urbana da Associação Brasileira de Municípios. Moema é muito clara sobre o tamanho do buraco. Nesse momento nós precisamos de um socorro. E o socorro acho que cabe dentro do orçamento que seja planejado pelo governo federal, com apoio dos governos dos estados, que também estão precisando de socorro, mas que tem muito mais estrutura do que quaisquer municípios individualmente. A ideia do gerenciamento do transporte dos grandes conglomerados urbanos também vai ser assunto na Arena NTP com o painel Governança Metropolitana, Experiências Concretas. Aí vai ter gente para falar do que está rolando em Recife, São Paulo, Goiânia e no ABC Paulista. Participará também Fábio Damasceno, secretário de Transportes do Espírito Santo, que tem muito para contar para a gente. Nós consolidamos a integração de todos os sistemas. Vitória, capital, deixa de ter um sistema municipal. O Estado passa a exercer 100% do papel de transporte público na região metropolitana. Nós temos 7 municípios, 2 milhões de pessoas morando aqui na região metropolitana, uma frota de 1.800 veículos ônibus, transportando mais de 600 mil passageiros por dia. Outro tópico da programação da Arena NTP que a gente destaca hoje é o Transporte 5.0, tecnologia a serviço de uma mobilidade mais humana, que será uma roda de conversa sobre o que há de mais atual em tecnologia embarcada e prestação de serviços ao passageiro, que agora foi transformado em cliente. Nesse contexto, vamos ter a moderação de Roberto Sganzerla, especialista em marketing do setor, e ainda a VP da Mastercard, Fernanda Caraballo. Daniel Bulha, diretor executivo da ABASP, uma entidade ligada à bilhetagem, Luana Amorim Moraes, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, e Rafael Teles, da Transdata, que chega aos nossos microfones para deixar já uma pergunta provocadora no ar. A tecnologia sobra no Brasil há muito tempo. O Brasil é um grande desenvolvedor de tecnologia, né? Seja tecnologia desenvolvida aqui, seja de coisas que são importadas e integradas para serem usadas aqui. A grande dificuldade no Brasil foi sempre como é que você financia essa inovação. Achou muita coisa? Muito tema? Pois isso é só uma gotinha no mar de oportunidades que a Arena NTP oferece aos participantes, viu? Porque ainda tem gente vindo de Lisboa, de Barcelona, de Luanda, de Bruxelas, de Nova York, além, claro, de toda a parte do Brasil. Porque a Arena NTP é isso, são 22 edições de um congresso de mobilidade que olha democraticamente para todos os lados do tema para assim poder ajudar a avançar a questão no Brasil. Eu, Alexandre Pelege, estarei lá no Transamérica Expo Center, junto com a equipe do Podcast do Transporte e do Diário do Transporte e, claro, também da OTM, afinal de contas, eles organizam o evento. Isso durante os 3 dias, 24, 25 e 26 de novembro. E a gente te espera por lá. É só você abrir o site do evento aí em seu navegador, o www.arenaantp.com.br, se registrar e garantir o seu ingresso na faixa, de graça mesmo. E nessa visita, aproveita já para olhar toda a programação, os nomes dos participantes e então escolher os painéis que mais te interessam, porque o que não falta, amigo, é opção. Podcast do Transporte.